Olá, bem-vindo ao meu canal. Sou o Fábio Gomes e hoje eu vou falar sobre review sincero. Esse é um novo quadro que eu comecei a partir do momento em que as pessoas começaram a me perguntar: Fábio, isso funciona? Esse equipamento é bom? Você já usou um dispositivo X? Já comprou uma câmera Y? Então eu vou fazer aqui um review sincero. Começando logo com minha experiência de sair do Android e vir para a Apple, né? Então, meu primeiro dispositivo iOS. E aí eu comprei esse camarada, que é um iPhone 13, e eu já estou com algum tempinho de uso, tá, quase um mês de uso, então vou conseguir trazer um review bem elaborado para vocês de como foi minha experiência de migrar de um para o outro. Esse é o aparelho que eu vou falar para vocês hoje. Ele tá com a película quebrada aqui, ele quebrou no primeiro dia, então meu dinheiro não é capinha, eu vou usar enquanto der para usar, né, até eu cortar o dedo. E aí o que que acontece? Não estou sendo pago para falar bem de ninguém, nem de nenhuma marca, então vou ser bem sincerão. Vamos lá. Primeiro tópico. É um dispositivo que não é muito grande, né? Eu estava acostumado a utilizar um Xiaomi e, como vocês podem ver, de tamanho é bem diferente. Minha mão é grande, então quando eu vou pegar é meio difícil eu conseguir acessar as laterais do dispositivo. Então eu acabo utilizando uma mão, né? Mas aí eu acabo tendo que usar duas para conseguir ter uma melhor mobilidade. Segundo tópico, performance. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar e eu tenho o Call of Duty Mobile, que é um dos jogos que eu mais gosto de utilizar. Ele funciona perfeitamente. Ele consegue carregar mais rápido tanto as introduções quanto os recursos, mesmo tendo menos memória e um processador mais inferior. Né? Então ele funciona muito bem com o que ele tem. Né? O Android, mesmo ele tendo mais capacidade, mais performance, né? Às vezes ele pode dar algum lag, alguma coisa nesse sentido. Então, em referência a processamento, né, ele ficou bem legal nesse ponto. Terceiro tópico, câmera. A câmera dele é muito boa. Eu vou colocar aqui duas imagens feitas à noite com ele, que é uma das dificuldades que eu tinha. Né? Eu não conseguia tirar fotos de qualidade num ambiente com pouca luz ou escuro. Então esse foi um primeiro teste que eu acabei fazendo e realmente funcionou muito bem para o que eu queria. Então, referência aos equipamentos que eu estava utilizando, né, ele conseguiu trazer um bom retorno. Quarto ponto, integração entre dispositivos. Então, se você utiliza mais de um dispositivo iOS, como um MacBook, um AirPod ou um Apple Watch, você consegue ter um sincronismo bem melhor. Então, ele consegue trazer informações de outros dispositivos, principalmente rastreamento de bateria, de uso mesmo como um todo. Ele consegue reconhecer facilmente porque é todos da mesma origem, todos logados com sua conta, então ele consegue identificar praticamente tudo de uma maneira bem rápida, né? Coisas que a gente não consegue fazer, por exemplo, com o Android, porque o Android ele te traz todos esses recursos, mas cada um com um fabricante, um dispositivo, então isso acaba dificultando às vezes a comunicação entre dispositivos. Mas você achou que eu ia falar só coisa boa? Não. Infelizmente, existe um. Olha esse aqui. Pequenininho, bonitinho, né? Mas não vem bateria, né? Ele veio esse cabo. Sorte que meu carregador do computador funciona nele, senão não ia conseguir usar nem no primeiro dia. E ele utiliza esse cidadão aqui, né? Que é pior. Por quê? Porque quando é um USB-C, o USB-C é esse tradicional, né? Mais novos aí do Samsung, Xiaomi, né? E todos os outros celulares, eles são bem compatíveis. Infelizmente, o telefone ainda não é. Ele tem essa diferença. E aí eu consigo utilizar no do computador, que também é USB-C. E eu acabei comprando este outro que tem várias entradas USB-C. Né? Então, além de um USB, ele também tem outros USB-Cs. E esse é de 100 watts. Né? Eu vou deixar o link para vocês aí nos comentários. E vocês podem olhar, avaliar se vale a pena ou não. Para mim valeu a pena porque eu consigo utilizar mais de um acessório carregando ao mesmo tempo, seja o computador, seja relógio, seja o próprio telefone, tá bom? Bom, outro ponto interessante, como vocês podem ver, esse aparelho ele tem apenas a entrada do carregador. Logo, você vai precisar de um fone sem fio, seja da Apple ou não. Tá? Então, nesse momento aqui eu estou usando um AirPod 2 e ele é compatível, né, óbvio, mas você pode utilizar outros dispositivos. O que eu percebi de diferença? Para ouvir, qualquer um vai te atender. Esses 50 aí vai te atender para você ouvir. Porém, o som de microfone dele não é tão bom em relação ao dispositivo.
Nesse caso, se você quiser usar um microfone para falar, reuniões, essas coisas, você vai precisar gastar um pouquinho mais. Outro ponto também que com o uso eu acabei percebendo. Esse celular ele não tem compatibilidade em Bluetooth para você enviar para outros dispositivos que não sejam iPhone ou iOS. Então, esse é um ponto de atenção. Um outro ponto bacana é que também na descrição do site mostra que ele tem uma proteção IP68, que é aquela proteção contra água e até 6 metros de profundidade ali durante alguns minutos. Não testei, não vou testar porque meu dinheiro não é capim. E aí, vocês se quiserem testar e colocar no comentário se deu certo, me avisa aí. Sobre atualização. Quanto à atualização, ele atualizou 2 vezes. Uma quando eu liguei a primeira vez, que eu acredito que era, né, como ele é um lançamento, não é a última versão, né, ele já tem uma atualização e deve ter sido mais uma atualização deste ano. Então ele já atualizou 2 vezes aí nesse pequeno período. É um ponto bom, porque significa que ele vai ter todas as funcionalidades, né, existentes do mercado no momento. Por enquanto, eu acredito que ele vai funcionar durante um bom tempo, né, espero, né, que é caro, né, então espero que dure. Legal. Vamos então para finalizar minhas considerações finais sobre o dispositivo. Fiz uma listinha para não esquecer. Primeiro ponto importante, ele não tem digital, né? Então eu era acostumado todos os celulares desbloquear aplicativo, desbloquear o aparelho, tudo eu fazia com a impressão digital. Esse não tem. Ele tem um dispositivo, né, tem uma câmera que funciona como um Face ID, então ele consegue reconhecer seu rosto e desbloquear a tela. Funcionou até então. Outras pessoas não conseguem desbloquear. Eu testei com máscara e também com o capacete, andando de moto, né? Não andando de moto com o celular, mas, né, coloquei o capacete, precisei olhar o GPS ali, às vezes ele bloqueia, e aí eu precisava desbloquear para não ter que tirar o capacete. Funcionou, né? Então eu consegui reconhecer meu rosto através do capacete. Outro ponto também é o NFC. O NFC é aquele, né, chip que você consegue fazer pagamentos por aproximação ou outras ações, como, por exemplo, conectar no Wi-Fi. Mas se você tem um modem mais novo, que tem o recurso de aproximar ele do seu aparelho e ele conectar na internet, pois é, não funciona no iPhone, funciona no Android até então. Esse foi um ponto que eu achei negativo, mas ok. Segundo ponto, também relacionado à conexão, ele não gera um QR Code para o seu Wi-Fi, né? Então, nativamente. Hoje, no dispositivo Android, você entra no seu Wi-Fi, clica nele, ele gera um QR Code para outra pessoa conectar. Nesse daqui, ele tem que utilizar um recurso, você precisa digitar a senha, criar um QR Code e então exibir. Achei mais trabalhoso, ruim, mas pode ser que melhore. É questão de sistema, não é hardware, então pode ser que alguma atualização ele venha a melhorar. Um outro ponto também é em relação ao Xiaomi, né? O Xiaomi ele tem uma proteção de aplicativo, né? Então, o aplicativo de banco você consegue criar uma segunda camada de proteção por senha, seja uma senha diferente ou a mesma que você já utiliza, ou a digital. Né? Então, eu tive que utilizar uma aplicação dele chamada Shortcuts, né? Que é uma questão de atalhos ali e automações, e por sinal é uma ótima ferramenta, ele faz diversas coisas, né? Você consegue criar um fluxo de automação para diversas tarefas. Isso é legal. Isso eu gostei e não vi em outros dispositivos. Porém, né, no Shortcut ele tem algum probleminha. Por quê? Se eu coloco aquela proteção de senhas salvas no navegador, por exemplo, essas coisas, ele pede para você acessar a senha, e aí eu coloquei tudo que tiver acesso restrito, né, bloqueado, ele vai pedir a senha. Quando ele pede a senha, a tela bloqueia, e quando ele volta, ele já sai da tela. Né? Então, existem algumas falhas que dão um certo trabalho, dificuldade de reconhecer algumas telas que abrem como pop-up, outras não, mas funciona legal. Eu gostei desse sentido. Deu para bloquear os aplicativos, consegui ter uma segunda camada de proteção. Né? Não é tão dinâmico a usabilidade quanto a um dispositivo Android, mas funcionou completamente. Né? Eu também já tentei utilizar através de um aplicativo terceiro, que era o Avast Antivírus, que também funcionava muito bem no Android e fazia bloqueio de aplicativos. Na versão para o iPhone ele não tem essa funcionalidade. E por fim, gostaria de agradecer vocês que chegaram até aqui nesse final do review. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se acha válido fazer essa migração do Android para o iPhone, se não, né, coloca aí. Eu já comprei, tá aqui, então vai durar mais um pouquinho, vou usar mais um pouco, vou sentir a diferença. Se eu ver coisas novas, vou trazer aqui para vocês também. Em breve vou postar outras coisas que eu também já comprei, quero fazer um review
Quero contar como é essa migração de ecossistemas de Android, Windows para Mac, vice-versa, e alguns serviços tecnológicos que eu trouxe aqui também, em breve. E para finalizar, muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, comenta sua dúvida, poste aí o que você gostaria que eu testasse. E se você testou, coloque aí seus comentários o que você achou. Até mais, até o próximo.